Vamos meditar nas Sagradas Escrituras. Por favor, abra sua Bíblia na carta aos Filipenses. Aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Eu estou aqui com a versão da nova tradução na linguagem de hoje, mas eu acredito que a maioria de vocês deve estar com a do Almeida ou a NVI. A do Almeida, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Vamos ler junto? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Na versão da nova tradução, na linguagem de hoje, fala assim: tenham sempre alegria unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Vamos orar para que o Espírito Santo, ele fale conosco, por meio da sua palavra. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos aqui nesta manhã para nos alimentarmos com a Tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade, Senhor, aqui nesta manhã. Fala conosco, nos aviva, nos renova por meio da Tua palavra, Senhor. Nos desafia, Senhor, por meio da Tua palavra. Nos conforta, nos exorta, Senhor. Mas fala conosco. Nós te pedimos, ó Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estava meditando e pedindo para que o Espírito Santo ministrasse algo ao meu coração. E Deus me ministrou sobre alegria. O que falar neste último domingo de 2014? Alegria. E eu quero, de uma forma muito breve, fazer uma breve exposição daquilo que o apóstolo Paulo fala na carta aos Filipenses sobre alegria. Alegria no Senhor. Segundo alguns estudiosos do Novo Testamento, a palavra-chave da carta aos Filipenses é a palavra alegria. É interessante que, se nós lermos as cartas de Paulo, me parece que em nenhuma outra carta Paulo se mostra tão alegre e feliz como nessa carta aos Filipenses. A prova disso é o versículo que nós lemos aqui, onde ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Tenham sempre alegria unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Mas que alegria é essa que Paulo está falando? Será que é a alegria que a nossa sociedade tenta nos vender? A alegria, olha, você vai ser uma pessoa alegre quando você tiver fama onde você estiver. Você vai ser uma pessoa alegre quando você tiver poder aonde você estiver. Você vai ser uma pessoa alegre quando você estiver bens materiais. Aí sim você vai ser uma pessoa alegre. Mas será que é esse tipo de alegria que Paulo está falando? Quando nós vamos para as Escrituras, nós vemos que esta alegria, ela não é uma emoção natural. Ela não tem nada a ver com essa concepção mundana de alegria. Essa alegria, ela é o resultado, meus irmãos, de nós estarmos unidos com Jesus Cristo. Alegrai-vos no Senhor. Tenham sempre alegria unidos com o Senhor. Essa alegria, ela é um dom do Espírito Santo. É um fruto do Espírito Santo. Tem um comentarista
chamado Lawrence Richards, no seu comentário bíblico, eu achei interessante, ele disse o seguinte: quanto mais profundo o nosso relacionamento com Jesus, tanto maior a alegria nos esperar. Cada vez mais essa alegria se torna independente das circunstâncias externas. Então, quanto mais profundo o nosso relacionamento com Jesus, tanto maior a alegria nos esperar. E essa alegria, então, ela se torna cada vez mais independente das circunstâncias externas. Para Paulo, eu volto a repetir, essa alegria, ela é o resultado de nós estarmos unidos com Jesus Cristo. E essa alegria, eu creio que é você estar contente, satisfeito, feliz com Jesus, independente das circunstâncias que venham nos cercar. Como ele mesmo disse em Filipenses, olha, eu aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Eu sei o que é estar necessitado e sei o que é ter mais do que preciso. Eu aprendi o segredo de me sentir contente em toda e qualquer situação. Quer esteja alimentado ou quer esteja com fome, quer eu tenha muito ou quer eu tenha pouco, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Numa outra versão diz, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque Cristo me fortalece, eu posso ter alegria em qualquer situação. Tem um cântico muito conhecido, que o autor, ele exemplifica isso de uma forma muito linda. Ele fala, olha, se paz a mais doce eu puder desfrutar, ou se dor a mais forte eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu sempre sou. Eu sou feliz com Jesus. Eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. Isso é algo maravilhoso. Eu quero, então, conversar com os irmãos sobre essa alegria que Paulo fala na carta aos Filipenses. Se os irmãos puderem ficar até com a Bíblia aberta nesta carta, a gente vai fazer algumas leituras e em cada capítulo dessa carta, mas de uma forma muito breve. Vamos falar um pouquinho sobre o que Paulo fala de alegria no capítulo 1 da carta aos Filipenses. O que ele fala de alegria no capítulo 1 da carta aos Filipenses? Bem, quando nós vemos Paulo falando, olha, alegrai-vos sempre no Senhor, parece que tudo estava a mil maravilhas na vida deste homem. Mas quando nós fazemos uma leitura detalhada da carta, a gente percebe que Paulo estava passando por uma circunstância adversa na vida dele. E qual que era essa circunstância adversa? Ele deixa claro no capítulo 1, versículo 13, que ele se encontrava preso. Paulo estava na cadeia. E ele não estava na cadeia porque ele tinha cometido um crime. Paulo estava na cadeia, e eu creio que de forma injustiçada, porque ele havia pregado o Evangelho de Jesus. E por ser um pregador do Evangelho, ele sofreu essa grande injustiça de ser preso. E ali ele ficava 24 horas acorrentado a um soldado romano. E ele diz ainda no capítulo 1, versículo 17, que não bastando ele estar preso de forma ainda injusta, algumas pessoas que estavam de fora estavam fazendo de tudo para aumentar os sofrimentos dele. Mas apesar disso, esse homem ele continua alegre. E por que ele continua alegre? Porque ainda no capítulo 1 ele diz que apesar dele estar sendo preso, ali na cadeia, o Evangelho de Jesus estava sendo anunciado. Ele ainda continua dizendo que muitos irmãos que estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho e parece que estavam meio desanimados, esses irmãos, ao ouvirem o testemunho de Paulo, eles passaram a ter uma coragem maior no Senhor e começaram a anunciar o Evangelho. E Paulo diz que apesar da sua prisão, o Evangelho de Jesus estava sendo cada vez mais anunciado. Olha o que ele fala no capítulo 1, a partir do versículo 13. Irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho, pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador
E todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que eu estou na cadeia, porque eu sou um servo de Jesus Cristo. E a maioria dos irmãos, vendo que eu estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. É verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por bons ou por maus motivos. Por isso, eu estou alegre e eu vou continuar assim. Meus irmãos, talvez neste ano de 2014, você passou ou tem passado por algumas circunstâncias adversas na sua vida. Deus sabe o que você passou neste ano. Deus sabe o que você tem passado. Mas eu quero dizer para vocês, meus queridos irmãos, que neste ano de 2014 o Evangelho de Jesus anunciou, o Evangelho avançou, vidas tiveram encontro com Jesus Cristo, milhares de pessoas se converteram, inclusive aqui na nossa igreja. A semana passada nós vimos irmãos professando a fé em Jesus, nós tivemos batismo. O Evangelho de Jesus avançou, e isso é motivo de alegria para a igreja de Jesus Cristo. Isso é motivo para nós celebrarmos o nosso Senhor. Eu vi no boletim na nossa igreja, no domingo passado, o presbítero Lourenço, comentando algo muito interessante, sobre o Iraque. Os irmãos sabem que o Iraque é um país fechado para o Evangelho. Mas o Evangelho de Jesus Cristo avançou. Pela primeira vez na história do Iraque, o governo declarou feriado nacional o Natal, para que todo o Iraque celebre o nascimento de Jesus. O Evangelho de Jesus avançou. O Evangelho tem avançado apesar das circunstâncias adversas. E nisso nós nos alegramos no Senhor. Nós rendemos graças ao nosso Deus por isso. Isso é motivo de alegria para a igreja. Agora vamos para o capítulo 2. O que Paulo fala sobre a alegria do cristão no capítulo 2? Agora Paulo ele olha para as pessoas da igreja. E ele vê nos irmãos uma fonte de alegria. Mas é interessante que a igreja de Filipos, apesar de ser uma igreja que trazia alegria para Paulo, uma igreja missionária, parece que estava acontecendo algumas coisas nesta igreja que estavam ameaçando não só a alegria dos irmãos, mas a alegria do apóstolo também. No capítulo 2, no versículo 4, Paulo dá a entender que parece que tinha alguns irmãos ali na igreja que estavam fazendo as coisas ali na comunidade não para a glória de Jesus, mas para o seu interesse pessoal. Tinha algumas pessoas ali na igreja que estavam fazendo as coisas não para a glória de Jesus, mas para receber elogio dos outros. E tinha alguns irmãos ali na igreja que estavam se achando que eles eram os melhores ali, se achavam superiores a todo mundo. Paulo então, ele chama a igreja a olhar para Jesus, a seguir o exemplo de Jesus, a ter o mesmo pensamento que Jesus Cristo tinha. E ele diz que quando a igreja tem a mesma forma de pensar que Jesus tinha, quando a igreja segue o exemplo de Jesus, isso é motivo de alegria para o cristão, isso é motivo de alegria para a igreja. E ele então diz no capítulo 2, a partir do versículo 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas ele não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo. Ele tornou-se igual aos seres humanos e viveu a vida comum de um ser humano.
Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém, glória a Deus. Quais são as atitudes de Jesus que trazem alegria verdadeira para o cristão? Jesus não pensou primeiramente em si, mas ele pensou em nós. Ele tinha a natureza de Deus, mas ele não usurpou ser igual a Deus. E Cristo fez isso por amor a nós. Jesus serviu. Jesus se sacrificou por nós. Meus irmãos, qualquer tipo de alegria que nos venha, quando nós fazemos qualquer coisa na comunidade cristã, apenas com a intenção de recebermos promoção, apenas com a intenção de recebermos elogios, essa alegria é falsa, ela não vem do Espírito de Deus. Que o Espírito Santo nessa manhã, que Ele encha cada um de nós de alegria, e que nós podemos ter alegria no Senhor, alegria ao servirmos uns aos outros, alegria ao nos sacrificarmos uns pelos outros, alegria em pensarmos primeiramente uns nos outros e não em nós mesmos, que nós possamos ter a alegria do Senhor, a alegria de seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus, a alegria de ter o mesmo pensamento que o nosso Senhor tinha, que o Senhor encha a sua igreja nesta manhã, que Ele nos encha desta alegria. Estou quase acabando. Vamos agora para o capítulo 3. O que Paulo fala sobre alegria em Filipenses capítulo 3. Como eu já disse anteriormente, para Paulo a alegria do cristão é o resultado de estar unido com Jesus Cristo. E Paulo inicia o capítulo 3 dizendo: olha, para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Jesus Cristo. Me parece que aqui no capítulo 3, alguns missionários judaizantes estavam querendo se infiltrar ali dentro da igreja e estavam pregando o seguinte: olha, ter fé em Jesus Cristo não é o suficiente para você ser aceito por Deus. Você quer ser aceito por Deus? Você pode sim, você tem fé em Jesus, mas também é necessário que você observe alguns preceitos da lei. De uma forma mais específica, os homens tinham que se circuncidar. Havia a necessidade de você praticar alguns preceitos da lei, praticar alguns preceitos da religião, para que aí você fosse aceito por Deus. Paulo vai dizer o seguinte: espera aí, não. Nós somos aceitos por Deus, não porque fazemos preceitos de alguma religião, não porque seguimos algumas normas, não porque nós merecemos. Nós somos aceitos pela graça de Deus, nós somos aceitos pelos méritos de Jesus Cristo, nós somos aceitos por Deus, porque quando professamos a fé em Jesus, somos unidos a Ele. E isso é motivo de alegria para o cristão. Meus irmãos, somos aceitos não porque merecemos, nós somos aceitos porque Cristo nos amou e entregou a sua vida por nós, e isso é motivo de alegria para o cristão. Eu sou salvo não porque eu mereço, mas porque o meu Senhor deu a vida dele por mim. E Paulo fala então no versículo 9:
Eu joguei tudo como fora, como se fosse lixo, a fim de ganhar a Cristo e estar unido a Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da fé em Cristo que eu sou aceito. E essa salvação vem de Deus e se baseia da fé. Você já professou a sua fé em Jesus? A graça de Jesus, ela é suficiente para a sua salvação? Se a sua resposta é sim, meu irmão, que o Espírito de Deus te encha nesta manhã de alegria, porque você está unido a Jesus. Você foi salvo pela graça de Jesus e não pelos seus méritos. Jesus deu a vida dele por você, e pela sua graça nós somos salvos. E que o Espírito de Deus renove em nós nessa manhã a alegria da salvação, a alegria de termos sido conquistados por Jesus Cristo. Renove em nós, Senhor, a alegria da salvação. Para nós terminarmos, meus irmãos, vamos dizer o que Paulo fala sobre alegria no capítulo 4. Alegria no capítulo 4 da carta aos Filipenses. Neste capítulo 4, Paulo fala muitas coisas sobre alegria, eu queria destacar apenas duas. Paulo diz que nós podemos ter alegria como resultado de estarmos unidos com Jesus Cristo, quando nós fazemos pelo menos duas coisas. No versículo 6 e 7 ele fala: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam, e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará a mente e o coração de vocês, pois vocês estão unidos com Jesus Cristo. Como é que nós podemos continuar tendo alegria? Quando unidos no Senhor, nós temos o privilégio de orar a respeito de tudo. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus Pai e amigo, e Ele nos dá o privilégio de orarmos a respeito de tudo. E isso traz alegria para os nossos corações. Segundo, Paulo diz que nós podemos orar com o coração agradecido. E quando a gente ora com o coração agradecido, isso traz alegria para a gente. Porque eu creio que agradecer a Deus também é um ato de fé. Porque quando nós agradecemos ao Senhor, nós lembramos que tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, Ele continuará fazendo hoje, e Ele continuará fazendo amanhã. É por isso que o salmista, ele fala ali no Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E quanto mais nós agradecemos ao Senhor, eu creio que mais alegre nós ficamos. E que o Senhor, nessa manhã, enche os nossos corações de gratidão. Que o Senhor, nessa manhã, enche os nossos corações de alegria, porque o Senhor fez grandes coisas por nós neste ano de 2014. No nosso boletim, eu coloquei um texto em forma de oração que eu achei muito bonito. E você pode pegar o boletim e acompanhar essa oração. Ele diz assim: graças, Senhor, muitas graças. Graças pela graça da vida e da ressurreição. Graças pelo corpo maravilhoso que nos deste, pelo ar que respiramos, pelo chão que pisamos, pelo céu que nos cobre. Graças pelo corpo espiritual que há de vir, pela ressurreição em Cristo para a herança do reino. É maravilhoso, Senhor, saber que os que choram serão consolados, os humildes serão exaltados e os mansos herdarão a terra. Graças, Senhor, pela paz em meio às aflições, as lutas e as guerras. Graças, Senhor, pela graça da fé, que nos reconcilia com a Tua justiça e nos permite a graça de Te agradecer. Que nós tenhamos este espírito nesta manhã, meus irmãos. Esta alegria de ter o privilégio de agradecer ao Senhor em todo o tempo. E de reconhecer que o Senhor tem feito grandes coisas por nós. E por isso nós nos alegramos
na sua presença. Que o Espírito de Deus nos fortaleça. Que o Espírito Santo nos fortaleça neste ano de 2015. E que nós possamos ser uma igreja alegre, uma igreja vibrante, meus irmãos. Que nós possamos reconhecer que a verdadeira alegria, ela vem porque o Evangelho de Jesus tem avançado, apesar das circunstâncias externas. Que nós possamos descobrir que a verdadeira alegria, ela vem quando nós olhamos para Jesus, quando nós seguimos o seu exemplo, quando nós temos o mesmo modo de pensar que ele tinha. Que nós possamos ter a verdadeira alegria, a alegria da salvação, que nós somos alcançados não pelos nossos méritos, mas somos salvos por aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. E que nós possamos descobrir a verdadeira alegria, ao termos o privilégio de orarmos a respeito de tudo, e de agradecermos o nosso Deus, por tudo aquilo que Ele já fez, e por tudo aquilo que Ele tem feito por nós.